Bom dia. Inclinando-se sobre o peito de Jesus como um gesto de amor e intimidade. Este pergunta a Cristo quem o trairia. Quem sabe que é amado por Deus, ainda que em uma condição pecadora, sabe que no seu peito encontra aconchego, encontra lugar. Também nós podemos encostar a nossa cabeça sobre o peito de Jesus e diante dele colocar tudo aquilo que tem em nosso coração. Eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, não sei como que foi a semana de vocês, se foi uma semana agitada ou uma semana tranquila, mas Deus sabe e Ele gostaria de ouvir de ti neste momento. Então que nós possamos reclinar a nossa cabeça diante de Deus e orar. Querido Deus, Deus e amado Pai, em Tua presença nós estamos, Deus. Aqui estamos para cultuar a Ti, engrandecer o Teu nome, dizer que o Senhor é o único, digno de todo louvor e de toda adoração. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que neste momento o Senhor tire da nossa mente toda preocupação, todo medo e anseio, e que possamos, Deus, de corpo e alma, nos colocar diante de Ti em louvor, em adoração, em conhecimento. Por isso te pedimos, fala aos nossos corações, que nós possamos, Deus, em confiança e certeza, colocarmos diante de Ti os nossos fardos, as limitações que temos, certos de que o Senhor nos acolhe, certos de que em Ti, Deus, podemos repousar a nossa cabeça sem medo, pois o Senhor nos acolherá em amor, assim como fez por João. É isso que nós te pedimos. Abençoa o nosso culto e que possamos, Deus, ouvir a Tua voz. Amém. Queria saudar de forma especial a
dona Gerda, a família que está presente entre nós, e também aos visitantes. Temos visitantes entre nós? Acho que não, né? Temos? Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser presente entre vocês também. Quero convidá-los a cantarmos juntos o hino Vem, esta é a hora. Qual é a hora de adorar a Deus? Essa, hoje. Então que nós possamos, com a voz bem firme, dizer: vem, esta é a hora de te adorarmos, Senhor. Nós nos reunimos nesta manhã em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como estamos? Podemos nos achegar diante de Deus. Diante de Deus em confissão, oração sincera, entrega. Nossa confissão diante de Deus deve ser contínua, porque diariamente erramos, diariamente cometemos erros que muitas vezes não gostaríamos de cometer. Mas ainda bem que podemos e devemos nos colocar na presença de Deus e dizer: perdoa-nos, Senhor. Assim eu convido aqueles que podem se colocar em pé, e que nesse momento possamos confessar diante de Deus os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, queremos, Senhor, diante de Ti, em confiança e na certeza de que o Senhor nos acolhe, confessar os nossos pecados. Caminhamos durante a semana e até aqui chegamos, Deus, alguns cansados,
outros, Senhor, com tantos questionamentos. Mas na certeza de que o Senhor irá nos acolher em graça e perdoar-nos, queremos confessar a Ti as palavras que proferimos, que não agradaram a Ti, que ofenderam pessoas, os pensamentos, Deus, por vezes perversos. Te pedimos, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos pelas ações más que fizemos e pelas ações que deixamos de fazer. Somos culpados e diante de Ti queremos confessar as nossas falhas e Te pedir, Deus, que o Senhor nos acolha em graça e nos ensine a caminhar conforme a Tua vontade. Nos ensine, Deus, diariamente a sermos mais parecidos contigo. Pai, a nossa natureza pecaminosa nos afasta de Ti, nos afasta também das pessoas. E essa não é a Tua vontade para os Teus filhos. O Teu desejo e a Tua vontade é que nós possamos andar na luz da Tua palavra. Por isso Te pedimos, limpa o nosso coração, que esse coração duro, Deus, perverso, possa ser transformado pelo Teu Evangelho, pela ação do Teu Santo Espírito, e que nós possamos, Deus, diariamente vivermos em novidade de vida. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e na certeza de que o Senhor irá nos acolher. Amém. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, os versículos 14 e 15, nós lemos: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A confissão de pecados nos convida a um compromisso com Deus e com as pessoas. Com aquelas pessoas que nós ofendemos, muitas vezes até descartamos da nossa vida. Essas pessoas têm valor, um valor especial para Deus. Então, a palavra é clara: se perdoarmos uns aos outros, o Pai também nos perdoará. Que nós possamos ser encorajados pelo Espírito Santo, confessar os nossos pecados e pedir perdão também às pessoas que nós ofendemos. E a toda pessoa que com fé e sinceridade de coração confessar os seus pecados, eu vos declaro o perdão dos nossos pecados em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que nos agracia, o Deus que nos ama, o Deus que não nos condena, pois o seu desejo para cada um de nós é desejo de vida verdadeira com Ele. Amém. Comunidade, pode tomar seus assentos. No mundo, na nossa cidade, muitas vezes até dentro das nossas casas, existe muito sofrimento e dor. Muitas vezes nós nem sabemos como orar, porque aquela dor parece que corrói o nosso coração, perfura a nossa alma. Não temos palavras para dizer a Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai. E em uma só voz, como comunidade, em comunidade, podemos clamar pelas dores deste mundo.
preparação para a mensagem e como expressão da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Somos convidadas a ofertarmos. As ofertas podem ser deixadas na saída do culto. E as ofertas de hoje serão destinadas para o auxílio de formação teológica. Que Deus abençoe as dádivas, que Deus abençoe os doadores. A oferta do último culto somou no valor de R$ 556 e nós contamos com a presença de 54 pessoas. Cantemos o hino Ontem Ele Foi, Hoje Ele É. Hoje daremos continuidade à nossa série de pregações, os 12 apóstolos. O que esses têm a nos ensinar? O que a sua caminhada de fé tem a ensinar para cada um de nós? Quero convidá-las a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, os versículos do 51 ao 55. Lucas, capítulo 9, os versículos do 51 ao 55. Em referência ao Santo Evangelho, convidamos a colocarmos em pé. Passo a ler, e lá diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu relutantemente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Até aqui, até os 55 então. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. A comunidade pode se assentar. Ontem foi o dia dos namorados, né? E hoje vamos falar sobre o apóstolo do amor, né? Já que estamos nesse ambiente de falar de amor, de expressar amor e carinho, nada como falarmos sobre alguém que amou muito.
João é um apóstolo muito conhecido. Inclusive, ele é tido como o pilar, um dos pilares entre os apóstolos. E são muitos os momentos em que o encontramos ao lado de Cristo. Ele é tido como aquele a quem Jesus amava. Há indícios de que ele fosse muito jovem, o mais jovem dos apóstolos. Ele era solteiro e morava com os pais em Betsaida. Antes de conhecer Jesus, um panorama rápido sobre a vida do apóstolo de hoje. Segundo os comentaristas, João era discípulo de João Batista. E ao que tudo indica, desde muito cedo, ele sempre foi comprometido com a lei de Deus. Sempre foi comprometido com a palavra de Deus. Um jovem que abdicou de tudo para viver segundo os princípios do Evangelho. Apesar de ser muito conhecido como discípulo do amor, João nem sempre foi assim tão amoroso. O amor foi uma virtude que ele aprendeu de Cristo. E esse aspecto do fruto do Espírito foi algo presente na sua caminhada cristã. Antes disso, no entanto, como diz um ditado muito conhecido por cada um de nós, como a fruta não cai muito longe do pé, assim como seu irmão Tiago, João era muito vigoroso, intolerante, ambicioso, e algumas vezes ele também era muito explosivo, não tinha muita paciência. Ou como Jesus os chamava, os filhos do trovão. João e Tiago eram dois irmãos inseparáveis, e lá estavam eles, ávidos por pedir fogo do céu contra os samaritanos. Depois de Assíria invadir Israel, o reino do norte, e povoá-lo, a descendência mista que surgiu tornou-se conhecida como os samaritanos. Os judeus de descendência pura odiavam esses mestiços. E o sentimento dos samaritanos pelos judeus também não era muito diferente. Jesus, no entanto, não tinha tais preconceitos. Por isso enviou mensageiros adiante dele para prepararem a sua estadia em uma aldeia samaritana. Mas a comunidade local, não muito contente com os viajantes judeus, recusaram-se a recebê-los. E como vemos, Tiago e João não ficaram satisfeitos em apenas sacudir o pó de seus pés, seguindo as instruções de Cristo, quando não fossem bem recebidos em alguma terra. Ao contrário disso, desejaram deixar aquela gente no pó. Eles não queriam sacudir o pó, queria que todo mundo virasse pó, né? Esse era o seu desejo. Desejo de retaliar aquelas pessoas, orar para que caísse fogo do céu sobre aquela gente, assim como Elias havia feito. Quem já foi rejeitado, injustiçado, entende bem o sentimento desses irmãos. Quando alguém nos rejeita ou despreza, não podemos esconder que também nós sentimos o desejo de retaliação. E assim como Davi, pedir para que Deus quebre os dentes dos nossos inimigos, pedir para que Deus faça cair fogo do céu e elimine os corações voltados ao mal, corações voltados à injustiça, à mentira e ao desprezo pela vida. Talvez vocês saibam bem do que eu estou falando. Quando a gente está com raiva, aquele sentimento ruim que nasce dentro da gente, a cristandade às vezes fica de lado, né? E volta o velho homem. O velho Adão vem com toda a força em nós. E nem conseguimos ao menos nos controlar. Em situações como essa, por um momento, nós esquecemos que o juízo pertence a Deus. E nós não devemos esperar que Ele use o seu poder
para executar as nossas vinganças pessoais, vinganças maldosas. Mas percebam, antes deste acontecimento, esses queridos irmãos estavam no meio das discussões acirradas sobre quem era o maior entre os discípulos, fazendo-nos pensar que talvez o que motivou esse pedido de retaliação nem fosse o sentimento de desprezo. Na verdade, o intuito deles era mostrar poder, grandeza. O poder, a grandeza, o desejo de ser superior ao outro divide. E isso acontece desde o princípio. Adão e Eva, quando foram motivados a comer o fruto, qual o seu desejo? De ser como Deus, de ser gente grande. E quando nós queremos ser maior do que o outro, a gente esquece que o desejo de Deus é que nós não sejamos servos, que nós não sejamos servidos, mas que nós possamos servir uns aos outros. O desejo do Espírito Santo de Deus para cada um de nós é de servidão. Nós não precisamos nos enaltecer diante das pessoas. E possivelmente o desejo desses irmãos não era motivado pela injustiça, mas para mostrar que eles eram pessoas grandes. O zelo e a ambição de João espelhavam as características do seu irmão mais velho. Eles estavam sempre juntos e por isso lhe imitavam os erros por ele cometido. O amável João, como eu disse no início, não era tão amável assim. Ele era partidário, inflexível e impetuoso. No entanto, é notório o seu amadurecimento na fé por meio do discipulado de Jesus Cristo. Vemos isso através dos seus escritos. Pela graça divina, sob o poder do Espírito Santo, João foi transformado num homem amoroso e chamado com frequência de o apóstolo do amor. Não podemos negar que ele é um exemplo admirável do que deve acontecer conosco quando crescemos em Cristo. Quando permitimos que a força do Senhor se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Assim eu pergunto a cada um de nós que aqui estamos, o que ainda precisa ser melhorado em nossa vida? Qual aspecto do fruto do Espírito que ainda não é visível em nossas ações? Tem nos faltado amor para olhar as pessoas com bondade, com compaixão? Tem nos faltado alegria, paz, fidelidade? Qual o aspecto do fruto do Espírito que não existe nas nossas vidas, que as pessoas não percebem? Peçamos ao Espírito Santo, peçamos a Deus, e assim como João, permitamos que a força do nosso Senhor se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Permitamos que Deus transforme e aperfeiçoe as áreas impetuosas que têm sobressaído em nós mais do que o fruto do Espírito. Somente por meio da ação de Deus teremos o equilíbrio que a nossa vida espiritual precisa. Foi assim com João e também será com cada um de nós. Sozinhos, nós não conseguimos viver equilibrados, nós iremos pender para um lado ou para o outro. Mas por meio do Espírito Santo, nós iremos viver em equilíbrio. E isso é importante para a nossa vida como um todo. E apesar da transformação que Cristo fez na vida de João, o amor não anulou o seu fervor pela verdade de Deus. João continuou sendo intenso. João continuou sendo fervoroso. Entretanto, Deus deu-lhe o equilíbrio do qual ele necessitava. Ele continuou ousado em sua proclamação,
No entanto, dessa vez ele o fazia em amor e equilíbrio. Agora João entende que é necessário fazer uma divisão clara dos filhos da luz com os filhos das trevas. A luz da palavra de Deus gera equilíbrio em seus filhos, gera controle e, acima de tudo, gera amor. Para João, se nascemos de Deus, nós não vivemos mais na prática do pecado, do desejo egoísta. Para ele não existe meio termo. Ou somos de Deus, ou somos do mundo. Constatando que Jesus diz lá em Mateus 6:24, não podemos servir a dois senhores. Pois odiaremos a um e amaremos ao outro, ou se dedicaremos a um e desprezaremos ao outro. Assim sendo, toda aquela que permanece em Deus não vive nas trevas. Todo aquele que vive pecando não viu a Deus, nem o conheceu. Para João, não existe novo nascimento sem transformação de vida. Por isso ele é muito direto no que quer dizer. Ele não vive maquiando as situações. O evangelho não é negociável. Ou você é da luz, ou você é das trevas. E a sua caminhada com Cristo, a vida de discipulado com Cristo, fez dele um filho da luz. Aquele desejo de que o fogo consumisse os samaritanos, transformou-se no desejo de amá-los e propagar o evangelho para que também eles saíssem daquela escuridão que eles estavam vivendo. Deus não nos diz, ame, escolha a quem você quer amar. Ele nos diz, ame o seu próximo como a si mesmo. João entendeu essa verdade bíblica. Nós não podemos escolher as pessoas a quem nós amamos, as pessoas queridas normalmente, né? As que não são tão queridas assim, a gente, né, deseja que caia fogo do céu. Esse não é o desejo de Deus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. O desejo de Deus é que nós venhamos a amar uns aos outros como Cristo nos ama. Jerônimo diz em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo João, já idoso, estava tão fraco em seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. Mas uma frase não saía dos seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Comunidade de Niterói, amai-vos uns aos outros. Cristãos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que ele dizia isso, ele respondeu: é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente esta for feita, já será suficiente. Querida comunidade de Niterói, queridos irmãos, que essa seja a nossa marca, que essa seja a marca da nossa comunidade, que nós possamos olhar uns aos outros com amor, não com julgo, e que nós possamos sentir o desejo de salvação também para as pessoas que andam na escuridão. O desejo de Deus é que todas as pessoas vivam sob a luz do Evangelho. E essa missão Ele tem confiado a cada um de nós. Comunidade de Niterói, amai-vos uns aos outros. Que assim seja com a vida de cada um de nós. Amém. Convido a cantarmos o hino Ele é exaltado. Nós não conseguimos fazer nada pela nossa vontade, somente em Deus. E quando estamos em Deus? Quando não estamos em Deus, tudo fica visível, porque os frutos do Espírito Santo não transparecem em nossas vidas, não são vistos. Mas quando nós estamos em Deus, todo mundo percebe, porque nós espelhamos
Jesus Cristo. Então, que possamos exaltar o nosso Jesus. Exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre Em quem nós cremos? Cremos na Trindade, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Convido então a confessarmos a nossa fé a este Deus. Aqueles que podem, se coloquem em pé, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se assentar. No dia 6 de junho, às 23 horas, Deus chamou para junto de si o nosso querido irmão Harry Kurt Kopp. O seu Harry nasceu no dia 3 de maio de 1935. É filho de Ervino Kopp e Ana Kopp. Casou-se no dia 8 de setembro com a dona Gerda Kopp. O casal teve um filho e uma filha, membros ativos na comunidade de Niterói. Alguém que amou ao nosso Senhor, entoou muitos louvores para Deus. Hoje não estamos mais junto ao nosso querido irmão, mas nós cremos que nós iremos reencontrá-lo. Nós cremos
pelas promessas do nosso Senhor, que a morte ela não é eterna. Quero convidá-los a ouvirmos a leitura bíblica de João 14, do 1 ao 6, que diz: Jesus consola os seus discípulos com a promessa de uma vida pós-morte, que será eterna. Convido então a ouvirmos João 14, do 1 ao 6. E lá diz assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É muito bom sermos consoladas pelo nosso Senhor. O Senhor que é o próprio caminho que nos leva para a vida eterna. Ele próprio, Jesus, acabou com o poder da morte. Ele foi crucificado em nosso lugar. Pagou o preço que nós, na verdade, deveríamos pagar. E hoje, pela graça do nosso Senhor, podemos crer na esperança da vida. A morte, por muito tempo, foi o maior medo da humanidade. Hoje, algumas pessoas ainda temem a morte, porque não creem. Porque pela fé, nós podemos esperançar em uma vida futura, em um reino vindouro, o reino de Deus. Podemos esperançar que iremos morar ao lado de Deus, viver para sempre com Ele. O consolo de Jesus para cada um de nós é que Ele já venceu a morte. Podemos crer nessas palavras? Podemos crer que o nosso Senhor vive e por isso nós também iremos viver? Ele quer que vivamos e o desejo de Deus é que nós também tenhamos esperança nele, porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, para que elas sejam salvas, para que alcancemos misericórdia e vida eterna. Quando Ele novamente voltar, nós cremos, pela fé, que Ele irá ressuscitar, para a vida todas aquelas pessoas que nele confiam, todas aquelas pessoas que vivem e testemunham do seu Evangelho. Este é o nosso consolo, é a nossa força para o tempo difícil, do luto, da dor. Cristo está aqui, e porque Ele vive, nós também iremos viver. Gostaria de convidar a comunidade a se colocar em pé e estender as suas mãos em direção à família enlutada. Que essa família possa receber de cada um de nós o amor e o conforto que Cristo deseja que, como irmãos, possamos caminhar nessa unidade, que essas pessoas não se sintam só, mas que nós possamos caminhar com eles e que eles possam sentir que somos uma família em Cristo. Oremos. Querido Deus e amado Pai, diante de Ti colocamos, Deus, a família Copa. Clamamos, Senhor, pelo Teu consolo na vida deles. Como é difícil perder alguém tão amado, Deus. Nós não nascemos para perder. Nós não nascemos, Deus, para ver pessoas partirem dessa forma. Como é doído, Senhor. Mas que a esperança de vida, de um reencontro, possa ser presente na vida da família Copa. Que eles possam, Deus, sentir-se fortalecidos pelo Teu Santo Espírito.
e que eles não se sintam só em nenhum momento, mas que além da tua presença diária, nós como comunidade possamos caminhar junto a eles. Te pedimos, Deus, que o Senhor os fortaleça, os proteja. O Senhor tire deles, Pai, toda dor que existe. E que as lembranças, Deus, sejam boas. Que possa existir perdão, cura de sentimentos. E que nós, como comunidade, possamos exercer o nosso papel em amor, Deus, em unidade contigo. Queremos te clamar também por tantas outras famílias que nesse momento estão passando por situações similares, Deus, porque perderam pessoas próximas. O mundo tem chorado, Deus, quantas pessoas têm morrido por dia. Espírito Santo de Deus, consola-nos. Espírito Santo de Deus, que venha o teu reino. Espírito Santo de Deus, que possamos desfrutar da tua graça quanto antes, porque o nosso coração já não aguenta mais ver tanta maldade e se despedir de tantas pessoas. Te clamamos por todas as dores deste mundo, por as dores que há em nós, pelas nossas famílias, por cada família que aqui está, e tudo mais que temos em nosso coração a entregar no teu altar. O fazemos quando juntos e juntas oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso bondoso Deus esteja presente com vocês. Vocês são uma família muito amada por cada um de nós. Fazemos parte dessa família e também sentimos essa dor. E que juntos possamos nos fortalecer uns aos outros. Amém. A comunidade pode se assentar. Convido a cantarmos o hino Além do Céu Azul. Céu azul, foi Jesus preparar o lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, confere meu Senhor Jesus. Sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto nu. Próximo culto, dia 20 de junho, às 9 horas, a gente vai ter a nossa culto e a nossa assembleia, onde vai ser a prestação de contas do ano de 2019 e 2020 e o planejamento para 2021. Então, eu convido a todos para estarem presentes, né? E vai ser também transmitido, né, Ronaldo? Vai ser transmitido no grupo fechado. Quem quiser participar, que a gente vai ter um culto, vai ser depois transmitido via Facebook, né? O culto vai ser transmitido normalmente pelo Face, tá? E aí da Assembleia daí, aí nós vamos fazer a transmissão no grupo fechado.
Quem quiser participar da comunidade, é só entrar em contato que a gente acrescenta nesse grupo daí, ok? Só vai poder assistir quem está nesse grupo fechado dentro do Facebook. Também a gente tem os nossos pequenos grupos, venham fazer parte, né? Nós temos nas terças. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Convido a estenderem as suas mãos como forma de recebimento da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
que possamos seguir em paz para os nossos lares, no desejo de servir a Deus com muito amor e alegria, espelhando sempre os aspectos do fruto do Espírito. Um abençoado domingo a todos nós e que tenhamos também uma abençoada semana no cuidado e na proteção do nosso Deus. Amém. Convido a sairmos então dos últimos bancos aos primeiros para não causarmos aglomerações, sempre nos cuidando também uns dos outros, tá?